Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada. Você acompanha agora a mesa redonda, conversando sobre Espiritismo na vida cotidiana. Evento ocorrido no dia 30 de novembro de 2014, na cidade de Uberlândia, no 2º Congresso da Juventude Espírita do CRENorte, promoção da Aliança Municipal Espírita de Uberlândia. O Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 4. Convidamos a todos para participar da mesa redonda, conversando sobre o Espiritismo na vida acadêmica escolar. Pessoal, todo mundo olha atrás do crachá, que vai ter ou um triângulo ou uma estrela. Quem estiver com o triângulo vai permanecer aqui nesse salão. Vai ser a mesa redonda com o Maurício e com o Aloísio. Quem está com a estrelinha vai subir para a salinha de reuniões, que vai ser a mesa redonda com a Nívia e com o Celso. E lá os mediadores com a Nívia e o Celso serão o Guilherme e o Gabriel. E aqui com o Aloísio e o Maurício serão a Lorena Dornelas. Ok? Ah, tá. Aqui com o Aloísio vão ser o Guilherme e o Gabriel. E com a Nívia e o Celso, a Lorena e o Giovanni. Então, quem estiver com as estrelinhas já pode ir para a sala de reunião. Isso e Maurício. Estamos ao vivo aqui direto da sede da Aliança Municipal Espírita de Uberlândia, acompanhando o Congresso da Juventude Espírita do CRENorte. Triângulo, tudo certo? Ok. Vai ser o seguinte, a mesa redonda. Ai, tá muito estranho. O Aloísio, ele vai expor para dar uma diretriz para a discussão. Então, ele vai expor 15 minutos, né, falando um pouco sobre o tema, e depois a gente vai ter a discussão, que vai acontecer do seguinte modo. Vocês agora já estão recebendo papel e vai receber lápis também. Então, se vocês já têm alguma pergunta a partir de agora, só pelo tema do congresso ou pela conferência do Luísio, a conferência da Nívia, que foi ontem também, vocês já podem ir fazendo. E também durante a diretriz dele, se surgir alguma questão, vocês também podem fazer. Se vocês preferirem, às vezes, fazer pergunta oral, não tem problema. Aí a gente passa o microfone para vocês e vocês podem fazer. E aí o Maurício também vai ajudar na discussão. Ok? Tudo certo? Então, podemos começar. Vamos lá? Prosseguir, né? Quando o Guilherme fez o convite, também para a mesa redonda, ele solicitou que seria interessante direcionar o assunto para a questão da convivência do jovem dentro dessa perspectiva ambígua entre perspectiva espiritual, religiosidade, espiritualidade e principalmente a sua convivência com o ambiente acadêmico, né? Então, quando a gente está no colegial, sai do colegial, presta vestibular e entra na faculdade, é comum que surja algum desconforto quando os horizontes apresentados pela vida acadêmica acabam se atritando com algumas noções de espiritualidade que nós trazemos no movimento espírita,
muitas vezes de família espírita. E eu queria então propor o contrário. Porque, com base na palestra, essa dicotomia religião e ciência, para nós aqui, ela está furada agora. Então, eu creio que quem vivia ali na corda bamba entre uma coisa e a outra, achando que não seria possível relacionar uma coisa com a outra, depois da palestra, entendeu que isso é algo com o tempo, que vai se dissipando, mas que é uma coisa só. Não existe antagonismo entre ciência e religião. Isso é uma grande ilusão. Isso é uma grande falácia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou contrapor o que conhecemos, tudo o que conhecemos, assimilado no ambiente acadêmico, assimilado no movimento espírita, com a prática e a vivência. Isso sim nos interessa. Então, interessa menos confrontar o que sabemos da doutrina espírita com o que sabemos da escola ou da universidade. Interessa menos isso do que confrontar o que sabemos de uma maneira geral, gnoses, e o que devemos viver. Tá certo? Bom, tem um personagem em Gênesis que é o José. O José é um dos filhos de Jacó. Então, são as 12 tribos de Israel, né? E um personagem, ele é muito especial, que era o irmão, antes de nascer o Benjamim, o irmão mais jovem era o José. Ele é meio perseguido pela inveja dos irmãos, acaba sendo expulso da família, se torna escravo, vai parar no Egito. Lá no Egito, as faculdades mediúnicas o colocam numa posição especial, e ele acaba sendo admitido pelo faraó como grão-vizir, como primeiro-ministro. Né? Assim, todo mundo lembra da história do José do Egito, né? Imagino que sim. E ele passa mais de 20 anos sem encontrar com a família. Numa seca, na Palestina, a família acaba migrando para o Egito, parte da família migrando para o Egito, e os irmãos se reencontram. Né? O José, no começo, dá uma de difícil, não revela quem é, mas acaba havendo um momento em que José diz para os irmãos que o perseguiram: olha, vocês lembram do irmão que vocês deram por morto? Sou eu. Eu sobrevivi e agora eu sou alto funcionário. Até rola um lance de nepotismo ali, né? O José aproveita do cargo, emprega todo mundo, traz o resto da família e fica tudo bem. Mas no momento da revelação, tem um evento ali que é muito paradigmático para nós. Que é quando o José vai conhecer o irmão caçula, que ele não conhecia até então. Porque nasceu depois do desaparecimento dele, que é o Benjamim. Então José, diante dos irmãos, ele avança e abraça o irmão mais novo, o que ele não conhecia. O caçula, o Benjamim. E aí a descrição em Gênesis, no capítulo 45 de Gênesis, do Velho Testamento, diz assim: então ele se lançou ao pescoço de seu irmão Benjamim e chorou. Benjamim também chorou em seu pescoço. Em seguida, ele cobriu de beijos todos os seus irmãos e abraçou-os, chorando. Olha os detalhes. O irmão mais novo, que não conheceu o irmão imediatamente mais velho, e o irmão mais velho, que não conhecia o mais jovem, se encontram pela primeira vez. Um se lança no pescoço do outro e chora. José chorou sobre o pescoço de Benjamim, e Benjamim chorou sobre o pescoço de José. Não tem palavra perdida no Velho Testamento. Porque, segundo Emmanuel, e isso está lá no livro A Caminho da Luz, toda a construção literária do povo hebreu é um grande edifício. Como esse prédio. Se tirar um tijolo, tem alguma coisa faltando ali, vai fazer falta. Esse pescoço e esse pranto sobre o pescoço não está ali, é à toa, viu, gente? Qual que é a interpretação dada pelos grandes rabinos para essa passagem? Um rabino chega para o seu discípulo e pergunta assim: o que é mais importante para a glória de Deus? Para alcançar o reino de Deus?
A cabeça ou o peito? O cérebro ou o coração? A razão ou o sentimento? O que é mais importante, o cérebro ou o coração? Aí, mestre, a cabeça, porque é quem assimila a informação do alto. Não, é o coração, porque é quem ama. E amar a Deus sobre todas as coisas é o maior mandamento. E o rabino responde, não é nem a cabeça, nem o cérebro, nem o coração, é o pescoço. Por quê? A cabeça, o cérebro, assimila gnoses, o conhecimento. Mas quem ama é o coração. A gnoses, o conhecimento, tem que sair do cérebro, descer numa viagenzinha, passar pelo pescoço e chegar até o coração. Esse é o êxodo do povo de Israel, saindo do Egito e indo para a terra prometida. A terra prometida é quando o evangelho chega ao coração. É uma trajetória. Portanto, José chorou sobre o pescoço de Benjamim e Benjamim chorou sobre o pescoço de José, porque o território dos 12 territórios, aliás 11, né, territórios partilhados na Palestina, o povo da família de Levi não vai ter território nenhum, né, porque é a linhagem sacerdotal. O território onde vai ser edificado o templo de Jerusalém é o de Benjamim. E o templo de Jerusalém representa aquela cultura da palestra, do conhecimento que alia espiritualidade e racionalidade do mundo. Esse foi o motivo da queda de Israel. Pescoço com torcicolo. O povo de Israel não conseguiu fazer a trajetória, completar a trajetória do cérebro para o coração. Tudo que sabia, tudo que conhecia, não desceu para o coração. Parou no pescoço. Então o motivo da queda foi um torcicolo. Foi um pescoço rígido, duro demais. Que não permitia que o sentimento fosse iluminado pelo conhecimento. Por isso que José chora sobre o pescoço de Benjamim e Benjamim chora sobre o pescoço de José. Porque eles anteviam a razão da queda de Israel. O motivo da queda. A incapacidade de harmonizar cérebro e coração, razão e sentimento. Quando nós restringimos doutrina espírita à bagagem doutrinária, nós estamos cometendo o mesmo erro. Porque doutrina espírita não é conhecer literatura espírita. Doutrina espírita é transmutar, é transformar literatura espírita em vida reta de amor ao próximo. O grande desafio do espiritismo não é convencer o mundo acadêmico de que a alma é imortal. Não é. O grande desafio do espírita é amar o cientista ou o professor da universidade que questiona ou às vezes ironiza a minha fé. Esse é o desafio. Senão nós vamos cair no equívoco de achar que somos paladinos do movimento espírita, de que ele precisa da nossa defesa, e de que a minha função na universidade é criar congressos e mais congressos de espiritualidade para convencer o ambiente acadêmico de que a alma é imortal e reencarna. E isso é perda de tempo. Eu simplesmente tenho que fazer o meu estudo em casa, na mocidade, no ambiente apropriado para se estudar doutrina espírita, e lá no campus universitário, viver o que eu aprendi. Com o guarda, com a moça da secretaria, com o professor difícil, com o colega rabugento, com a moça da biblioteca que me maltratou, e que eu sempre respondo com um sorriso. No livro Entre Irmãos de Outras Terras, um livro que é uma coletânea de mensagens que o Chico psicografou, quando ele fez uma visita longa aos Estados Unidos, ao Canadá e à Europa. E aí todas as mensagens reunidas se transformaram no livro Entre Irmãos de Outras Terras.
E tem lá uma entrevista, eu não me lembro agora se é o Gabriel Delane ou o Pierre Janet, sendo entrevistado pelo André Luiz no Mundo Espiritual, só que numa colônia na França. E o Chico psicografa essa mensagem na França. E na entrevista, o André Luiz pergunta para esse pioneiro francês, eu não me lembro se o Pierre Janet ou o Gabriel Delane, ele pergunta para esse companheiro francês contemporâneo de Kardec, qual que é o meio mais eficaz para se difundir ou se divulgar a doutrina espírita? André Luiz, não sei se intencionalmente ou inconscientemente, ele fazia uma pergunta que dá margem para interpretar-se que seria a imprensa escrita, a rádio, né? A rádio, a internet. Qual que é o meio mais eficaz? O melhor meio? Ou realizar movimentos de difusão da doutrina espírita no meio acadêmico. Qual que seria o melhor meio? Sabe qual foi a resposta, gente? A melhor forma de se divulgar o movimento espírita, a doutrina espírita, é através da vivência individual do evangelho promovida por cada espírita cristão. Quem convive comigo e entende que a convivência comigo tem sido algo agradável, que eu sou uma pessoa positiva, que eu sou paciente, que eu sou tolerante, que eu sou indulgente, não falo mal de ninguém, que eu sou amistoso, que eu sou carinhoso com os meus amigos e paciente com meus adversários, entende que o evangelho fez bem para mim. E vai querer viver a mesma coisa. Ou cedo ou tarde. Mas vai querer viver isso. Então a coisa mais importante no que diz respeito à convivência entre o jovem espírita estudante e o ambiente científico, seja da escola fundamental, seja do ambiente acadêmico, coisa mais importante não é convencer o mundo acadêmico de que o espiritismo é verdade ou é mentira. Não é isso. É vivenciar, deixar que o conhecimento, a gnose, o conhecimento superior, desça até o meu coração, ilumine meu coração, e meu coração iluminado afete, comova, sensibilize o meu semelhante. Essa é a proposta. Muito obrigada, Luísa. E agora, alguém já fez alguma pergunta? Já quer ou falar ou fazer oral? Não? Ainda não? Então vamos abrir as perguntas. Embora concordo realmente que o importante é a vivência, né, do espiritismo no ambiente acadêmico, mas a gente entende também que o conhecimento objetivo, o conhecimento positivo, ele é importante também, tanto no mundo como para o espiritismo. Como então inserir essas pesquisas na academia, mesmo que sem a pretensão de convencer, mas inserir esse meio dentro do mundo acadêmico, porque tem vários e vários núcleos já sendo criados em universidades. Aqui em Uberlândia mesmo a gente tem uns meninos já estudando saúde e espiritualidade. Como que vocês veem essa inserção então? Como chegar, como abordar esse tema? Falando de doutrina espírita já de cara, ou buscando mesmo provas, evidências? O avanço da ciência, né, ele é notável na modernidade. E hoje, na época de Kardec, né, você ter crenças em coisas que estão além da matéria, isso era digno de você ser taxado como um indivíduo que se acompanha da mentira. Mas na década de 60, 70, a gente já tem muitos filósofos da ciência, em especial dois que eu gosto muito, o Lakatos e o Thomas Kuhn, que começam a inserir uma análise um pouco mais moderna, colocando critérios que buscam assumir teorias que foram criadas ainda na época de Kardec, também como ciências tão genuínas quanto
a biologia, a física, a matemática. É claro que, do ponto de vista oficial, a gente não consegue considerar o espiritismo como uma ciência, porque é preciso passar pelas instituições. Mas isso tudo pode ser uma questão de tempo. O Kardec, no livro dos Médiuns, ele menciona que não se pode ensinar espiritismo como se ensina na academia. Mas ele estava falando da metodologia pedagógica. A metodologia pedagógica do espiritismo, ela não se faz da mesma forma que a metodologia pedagógica de outras ciências. Mas além da metodologia pedagógica, existe também, dentro de uma ciência, uma outra metodologia que é científica. E essa diz respeito ao desenvolvimento dessa ciência em si. O Kardec ele construiu uma metodologia própria para o espiritismo. Cada ciência tem a sua metodologia. E é interessante que muitos aspectos dessa metodologia podem sim ser aplicados dentro da academia, dentro desses núcleos de pesquisas que hoje se formam, né, dentro da academia. Então, eu particularmente vejo de forma muito positiva que esses núcleos estejam, né, utilizando esses critérios metodológicos para tentar avançar em alguns campos que já estão propostos dentro do contexto da ciência espírita. Porque a ciência ela pode ser entendida do ponto de vista de um modelo, um exemplo, um paradigma, que o praticante daquela ciência vai seguir. Então, esse paradigma, ele propõe frentes de pesquisa. E essas frentes de pesquisas, elas vão se ampliando a partir das ferramentas metodológicas que o próprio paradigma propõe. Então, eu vejo particularmente que o que está acontecendo, né, dentro das academias é isso. Nada mais é do que, aproveitando, né, esse programa amplo de pesquisa que foi proposto por Kardec, tentar ampliá-lo. Mas é claro que isso depende de algumas convicções, né? A crença em Deus, a crença na existência dos espíritos. E como a Luísa disse muito bem, o espiritismo ele não tem mais que ficar se preocupando em provar que o espírito existe. A nossa preocupação é se preocupar com a evolução do espírito, com os processos de reencarnação e outras frentes de pesquisa que são propostas dentro do contexto da ciência espírita. Tá? Então eu vejo de forma muito positiva, eu acho que é um progresso, um avanço da ciência espírita. O Kardec diz muito claramente na Revista Espírita que toda ciência boa ela tem um caráter progressista, ela precisa progredir. E é interessante que a gente vê hoje algumas opiniões que dizem que para o espiritismo progredir é necessário se fazer uma reforma nos textos originais, começando por uma reforma conceitual. E a gente sabe que por uma questão de respeito, a gente não mexe no texto original de um autor. Se queremos avançar no espiritismo, temos que avançar utilizando uma metodologia científica, aplicando ela e procurando publicar artigos, publicações científicas, porque é assim que nós vamos contribuir para o progresso de uma ciência. Tá? Então, eu acho que é uma contribuição para o progresso da ciência, sim, da ciência espírita, enquanto ciência. Bom, eu vou surfar na onda do Maurício, né? No livro A Gênese, naquele capítulo 4 que eu mencionei durante a palestra, Kardec diz assim: até o presente, ele é cuidadoso com isso, até o presente, porque ele sabe que o leitor de 100, 200 anos depois vai ler. E pode ser que a realidade mude. Mas até o presente, século XIX, o estudo do princípio espiritual compreendido na metafísica havia sido puramente especulativo e teórico. Então a metafísica é um ramo da filosofia, né, que estuda todos os aspectos transcendentes da realidade do ser. No espiritismo, é todo experimental. No espiritismo, os aspectos transcendentes, eles são estudados de forma experimental. Aí um cientista convencional, ele vai se assustar e vai dizer, mas como é experimental? Como é que ocorre a observação? Porque ele aguarda um laboratório,
onde existem equipamentos, máquinas, engrenagens, lentes, para se observar. Ninguém olha para o corpo humano e enxerga uma célula. A olho nu, não. Ele precisa de equipamento para isso. Então, como é que você vai observar a espiritualidade? Aí Kardec completa. Com a ajuda da faculdade mediúnica, qual que é o equipamento que Kardec utilizou para observar a vida espiritual? O próprio médium. A máquina, o mecanismo, a engrenagem de observação dele é o próprio médium. Não tem outro. Porque a ciência do mundo ainda não tem domínio e tecnologia para construir um equipamento desse. Quem construiu foi Deus. Então, com o equipamento que Deus entregou pronto, o médium, você pode observar a vida espiritual. Mais desenvolvida em nossos dias e, sobretudo, generalizada e melhor estudada, de observação. Para o mundo espiritual, olha o que ele diz. Para o mundo espiritual, a mediunidade tem sido aquilo que o telescópio foi para o mundo sideral. E o microscópio para o mundo do infinitamente pequeno. Então, o médium é o equipamento para se observar a vida espiritual. Pesquisa científica que quer desconsiderar o médium não vai enxergar nada. Eu tenho 2 amigos muito queridos. Um deles se chama Alexandre Caroli Rocha. Ele é pesquisador da Universidade de Campinas. O mestrado dele foi com o Parnaso de Além Túmulo. E o doutorado foi a obra de Humberto Campos. Mas qual que foi o equipamento que o Caroli utilizou para fazer uma pesquisa na área de linguística? A psicografia do Chico. O Chico foi o equipamento dele de observação. Comparando os textos do Humberto Campos encarnado, dos poetas do Parnaso encarnados com os textos vindos através do médium, ele chegou a conclusões linguísticas. Uma outra amiga minha, que é a Elizabeth Freire, ela realiza um trabalho também muito legal no campo da estatística. Ela é professora na Escócia, na Universidade de Aberdeen, e ela trabalha com estatística, um método muito complexo, para se provar a autenticidade das comunicações mediúnicas, através da estatística. Como é que funciona esse método? E isso é uma pesquisa que eu vou estar trabalhando junto com ela, que consiste em achar pontos de concordância entre os romances do Emmanuel e as pesquisas historiográficas sobre a antiguidade no Mediterrâneo. E no método dela estatístico, cada ponto de concordância tem uma pontuação. E aí existe uma escala de confiabilidade. Mais de tantos pontos, maior autenticidade. Menos de tantos pontos, menor a autenticidade. Mas vocês estão percebendo que tanto na pesquisa do Caroli quanto da Beth, existe um elemento que não foi desconsiderado. E é através dele que se faz pesquisa. Que é o médium. Agora, não nos iludamos. Lá no livro Boa Nova, tem um capítulo que se chama A Lição de Nicodemos. E o Nicodemos era um doutor da lei. Ele tinha doutorado em gnoses, né, da palestra. Ele conhecia profundamente todo aquele arcabouço científico e espiritual das leis de Moisés. E ele procura Jesus na calada da noite para saber como é que se chega ao reino de Deus. E a resposta de Jesus é: nascer de novo. Aí, a literalidade, né? O Nicodemos fala: mas mestre, como é que eu vou nascer de novo? É como se ele dissesse, à semelhança de muitos dos nossos acadêmicos, é impossível um homem formado voltar para o útero da mãe. É cientificamente impossível. Como é que faz isso? Aí Jesus responde para Nicodemos assim: se falando eu para ti, ou para tu, sobre as coisas da terra, você não entende? Como é que você quer entender as coisas do céu? O processo de como um espírito retorna para o útero materno, seja de que mãe for, é um processo material, terreno.
E está descrito lá no livro Missionários da Luz, quando André Luiz vai narrar o processo de reencarnação do espírito Segismundo, através do casal Adelino e Raquel. Aquela descrição toda sobre o processo de perda de massa fluídica, miniaturização do perispírito, acoplagem dele ao zigoto formado com a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, tudo isso é coisa terrena. E Jesus disse para Nicodemos, se eu for te explicar isso, você não vai entender. Como é que você vai conseguir entender as coisas celestes? O que seriam essas coisas celestes? Com certeza, qualquer biólogo da UFO, estou falando da UFO, mas serve ao FTM também, qualquer biólogo do ambiente acadêmico compreenderia muito bem aquela explicação do André Luiz no livro Missionários da Luz. O que ele não entender? Se você falasse para ele, pensa na pessoa que você mais odeia no mundo. Pois é. Ele vai retornar para o útero da sua mulher e vai te chamar de pai. Isso é coisa celeste. O mundo acadêmico pode entender o processo reencarnatório, mas não vai aceitar a reencarnação. Porque aceitar a reencarnação é aceitar a lei do progresso da evolução do espírito, a superação de mágoa, o perdão das ofensas e a construção da família universal. Isso é muito mais difícil que entender o mecanismo genético, físico da reencarnação. Não? Certo. Gustavo, você tem? Não, então tá. A gente, no workshop da tarde, a gente vai falar um pouco das pesquisas atuais. E uma parte que eu fiquei responsável foi sobre a experiência de quase morte. E aí eu fiquei na dúvida, porque ela às vezes não parte do pressuposto, assim, da mediunidade. São mais relatos de casos, e sim, muitos relatos, e eles vão juntando, vendo o que tem a ver, tem uma escala também, eles analisam estatisticamente. Aí eu queria saber como fica, em relação ao que você falou, que não tem como pressuposto a mediunidade. Não sei, né, se às vezes tem. Fica do mesmo jeito, Júlia. Pelo seguinte, nos estudos sobre experiências de quase mortes, o médium é quem quase morreu. Ele é o médium. Ele é o médium. Se nós pensarmos a mediunidade na perspectiva de mediação, na origem latina mesmo, na etimologia da palavra, é o medianeiro, é aquele que entrevê, que levanta a ponta do véu. Ele é o aparelho. Na verdade, o que a ciência nesse caso estuda é o mundo espiritual. Agora, é impossível estudar o mundo espiritual sem alguém que faça a transição. É a pessoa em coma, é a pessoa que teve um acidente, que passou por uma cirurgia complicada. O que ela entreviu quando levantou a ponta do véu é a informação para análise. Então, não existe experiências, estudos sobre o que contemplou quem quase morreu sem a pessoa em si. E, nesse caso, é uma experiência mediúnica também. É uma experiência mediúnica. Sem a experiência dela, não tem como se estudar. Agora, gente, se vocês virem a luz no fim do túnel, não sigam, hein? Quanto mais tempo ficar por aqui, melhor. Não tem muita coisa para resolver aqui. É interessante porque esses estudos, eles são um avanço de uma frente de pesquisa que está proposta no programa Científica Espírita. Na segunda parte de O Livro dos Espíritos, Kardec estuda todos os fenômenos que envolvem o objeto de estudo dessa ciência. Qual que é o objeto de estudo da ciência espírita? O princípio inteligente do universo. Mais ou menos é um conjunto de 6 fenômenos. Tá? Você tem os fenômenos de emancipação da alma, que é a natureza de fenômeno que é estudada na experiência de quase morte. Então a alma, ela se emancipa. Isso é uma tentativa de tentar confrontar com uma tese materialista que tenta comprovar como verdade que toda a nossa consciência é um produto das nossas reações físico-químicos cerebrais. É um produto do nosso cérebro. Há um materialista muito famoso, que eu não me lembro o nome, que disse e mencionou a seguinte frase: no dia em que me comprovarem que é possível você
construir um fenômeno mental fora do cérebro, nesse momento eu acredito que o materialismo é uma inverdade. O problema está em você tentar comprovar exatamente isso. Como vou construir um fenômeno mental fora do cérebro? Então a experiência de quase morte é a tentativa de se fazer isso. Porque se você consegue anular os processos físico-químicos cerebrais e ainda assim a pessoa produz um fenômeno cerebral, então você consegue comprovar um fenômeno mental fora do cérebro. Então você consegue comprovar que realmente a consciência, que é o espírito, é livre e independente da matéria. Não um produto dessas reações físico-químicos cerebrais. Então isso é um avanço. Né? O estudo dos fenômenos de emancipação da alma é uma das frentes de pesquisa que Kardec propõe. E agora os cientistas estão estudando isso. Mas percebam, é uma associação entre duas ciências diferentes. Você tem a neurofisiologia e você tem a ciência espírita. Não há problema nenhum em vocês juntar e associar duas metodologias para poder estudar um fenômeno. A ciência espírita ela tem pontes de contato com várias ciências. Quanto mais você se aproxima do homem, mais pontos de contato o espiritismo faz com outras ciências. Porque para o espiritismo o homem não é um conjunto de massas e ossos. Ele é um corpo físico habitado por um ser espiritual, por um ser incorpóreo, né, que tem vida independente e livre da matéria. Então isso é uma das frentes, né, que foram propostas por Kardec. Agora, os resultados da pesquisa, é interessante dizer isso, eles têm de ser consistentes tanto com a metodologia da neurofisiologia quanto com a metodologia espírita. E como foi dito pelo Luísio, né, a mediunidade, né, que é um fenômeno da emancipação da alma, esses resultados devem estar consistentes, né, com isso. Tá? Se não estiver consistente só com um e não com o outro, os resultados não são validados. Então é um estudo amplo, importante, né, e que vai trazer muitas contribuições para nós. Isso mostra, isso é o resultado, é uma confirmação, né, um reforço daquilo que o Kardec disse na ciência espírita, que a ciência e o espiritismo se completam. Tá? Temos perguntas? Eu gostaria só de voltar um pouquinho na questão anterior. Eu, como evangelizadora, tenho dificuldades em estar não forçando a divulgação da doutrina espírita para crianças, no caso, evangelizandos, né, desde a primeira idade até a mocidade, não forçar, não impor essa crença e essa divulgação para um público distinto. Qual seria a melhor abordagem para eu estar enfrentando isso? Na vida acadêmica, no caso escolar, que seria dentro de uma casa espírita, no momento em que ele está lá evangelizando, ali é uma forma de instruí-lo. Então, qual seria a melhor forma, Luiz ou Maurício, pudesse me auxiliar? Então, o drama, deixa eu ver se eu entendi. O drama é, se são crianças e eu começo a trabalhar aspectos doutrinários, de certa forma é um propagandismo. Né? Eu penso da seguinte maneira, em 1905, existiu um grande tumulto urbano no Rio de Janeiro. Alguns de vocês, eu imagino que todos, quem fez um bom ensino médio, vai se lembrar da revolta da vacina. O que foi a revolta da vacina? O Estado constrangiu a população a abrir, sob pena policial, de intervenção policial, as portas da sua casa para que a vacina entrasse dentro da casa e a pessoa fosse vacinada. Hoje a perspectiva é outra. Se faz a campanha, divulgação, e quem quer vacinar vai até o postinho. A casa espírita, a escola de evangelização espírita, é um postinho. O pai que chega com a criança no postinho, o que ele quer que aconteça? Que a vacinação ocorra. E no caso a enfermeira, o agente de saúde que está no postinho, qual que é o compromisso dele? Vacinar. Então há uma diferença entre proselitismo, entre propagandismo ingênuo, de ir para a praça, de ir de porta em porta entregar a mensagem espírita, e você estar na casa espírita para isso, e um pai responsável
por zelar da integridade física e espiritual do filho, levar o filho para ser evangelizado. Você está ali para vacinar. E um pai levou uma criança para receber a vacina. É diferente. Agora, o que a gente tem que tomar cuidado é para não transformar esse processo de vacinação, ou seja, de prevenção contra a enfermidade, num processo de doutrinação barata. Porque a função do evangelizador espírita, ou educador espírita, é evangelizar. Não é informar. Só. Nós não queremos construir, no meio espírita, um time seleto de crianças superdotadas em literatura espírita. Nós queremos tornar crianças que, ao se tornarem, por sua vez, adultas, serão companheiros de tarefa espírita mais fáceis de se lidar. Então, desde que haja um processo de evangelização, que consiste na sensibilização, consiste na orientação do caráter moral, não há constrangimento, porque perspectiva de vida reta é algo que a criança tem que receber em qualquer lugar. Principalmente no lar. Só que no lar a função é de outra pessoa. É do pai e da mãe. Né? E na casa espírita. E também não vamos achar que a evangelização na casa espírita ela tem esse poder todo, não. Porque uma semana tem 140 horas. 148 horas. Quanto tempo a criança passa com a evangelizadora? 1 hora. Um pouco mais que isso. E no lar com os pais? Não é? Mas a função é essa mesmo. Tem que estar lá, se a criança chegou, vamos trabalhar com o evangelho. Né? Muito mais com parábolas de Jesus, com os ensinos de Jesus, do que ficar fazendo a criança decorar o aniversário do Bezerra de Menezes. Né? Se for para trabalhar com a vida do Bezerra de Menezes, compara alguns aspectos da vida, algumas cenas da vida de Bezerra de Menezes com passagens do evangelho. Mas a estrela da festa, diferente do Natal, que a estrela é o Papai Noel, a estrela da festa na evangelização é Jesus. Ele em primeiro lugar. Não sei se é isso que você perguntou, é isso mesmo? Uhum. Entendi. Entendi. Vou pedir licença para o Maurício para eu me prolongar um pouco mais. Tem um amigo lá de Belo Horizonte, palestrante que muitos de vocês conhecem, que é o Emerson Pedersoli. E lá em Divinópolis eu estava lá fazendo palestra e ouvi uma história ótima que o Emerson conta. Diz que ele diz que tinha um sacerdote católico que foi convidado para fazer uma palestra numa capelinha, numa fazenda aqui perto de Uberlândia, entre Uberlândia e Araguari. E ele chegou lá na capelinha, a palestra estava marcada para as 19h, era 6h30 mais ou menos, ninguém. 6h45 chega um vaqueiro, chapéu, bota, roupinha suja, da roça, sentou no fundo da capelinha. Quando deu 6:55, ninguém, só o padre e o vaqueiro. Aí ele aproximou do vaqueiro e falou: olha, meu irmão, eu preparei uma palestra, né? Tá ali o conteúdo, mas nem quem me convidou veio me entregar a chave, eu entrei aqui na capelinha, só tá você. Não tem como fazer essa palestra. Então, né, vamos fazer uma oração e cada um vai para sua casa. Aí disse que o vaqueiro falou assim: ó, seu padre, vou falar uma coisa pro senhor. Eu não entendo muito dessas coisas difíceis, o senhor vai falar aí de Deus, não. Mas eu sei de uma coisa. Lá na roça onde eu trabalho, da final da tarde, eu vou pro pasto e chamo minhas vacas para entrar no curral. Se vier uma só, eu trato dela. Aí o padre assustou com aquilo. Falou: então, veio um só, vamos fazer a palestra, né? E pegou e entusiasmado, até envergonhado com o que o vaqueiro falou, ele fez a palestra. Aí falou em Apocalipse, falou em grego. Citou em grego, traduziu o grego, aí foi lá em cima, né? E o vaqueiro escutando, aí no final ele foi todo entusiasmado, chegou pro vaqueiro, falou: e aí, o que o senhor achou da palestra? Ó, seu padre, vou falar uma coisa pro senhor. Final da tarde, lá na minha roça, eu chamo minhas vaquinhas. Se vier uma só, eu trato dela, mas não dou toda a ração não, viu? Então, primeira coisa,
A evangelização espírita está sem público, foi 2 crianças só. Quem for, recebe evangelho. Ah, mas não é na casa espírita central, onde tem os filhos de espíritas que escutaram falar de espiritismo desde pequeno. É lá na periferia, onde tem às vezes até uma criança evangélica. A gente dá a quantidade apropriada, o conhecimento apropriado. Não dá toda a ração, não. Tá bom? Alguém tem mais alguma pergunta? Tem? Então, se tem mais alguma pergunta além do Gabriel? Certinho, então. Tá. A outra dúvida que eu tenho é como inserir o espiritismo experimental nos centros espíritas. Porque a gente vê que na Europa o movimento espírita foi só para esse lado e lá foi minguando por causa disso. E no Brasil a gente não vê dentro dos centros espíritas, pelo menos os que eu conheço aqui de Uberlândia, esse espiritismo experimental, que também é importante, também é para você avançar nos conhecimentos da doutrina espírita, para você pesquisar, como o Chico fazia com materialização, com o Peixotinho, lá atrás. Hoje você não vê mais isso, pelo menos eu não consigo ver núcleos disso por aí. Como inserir isso num centro espírita brasileiro atual? Bom, o espiritismo experimental que você está querendo dizer, se for aquele que proporcionou, né, a construção da ciência espírita, que foram os fenômenos de natureza física, esses aí, como o próprio Kardec disse, esses já estão vencidos. Tá? Porque eles representam, como o próprio Kardec menciona, né, a infância do espiritismo. São fenômenos que por serem muito dificultosos, e como eles limitam muito a questão da transmissão do conhecimento, eles deixariam muito lento o progresso da ciência se permanecer somente neles. Então eles já são uma etapa vencida. Agora, com relação aos fenômenos de ordem inteligente, porque é assim que ele divide no livro dos médiuns, né? Você tem os fenômenos de natureza física e os fenômenos de ordem inteligente. Os de natureza física são as mesas girantes, é a cestinha lá que escreve no papel. Imagina a dificuldade para você produzir um texto de grande profundidade filosófica usando uma cestinha de papel, usando letrinhas na mesa. Isso atrasa muito, né? Atrasaria muito o progresso da ciência. Então Kardec percebeu que existia uma outra ordem de fenômenos que proporcionou um impulso maior, facilitou mais, né, o progresso da ciência espírita. E são os fenômenos inteligentes. Esses sim, hoje, né, devem ser os fenômenos que a gente pode investir, né, em pesquisas. Porque através do fenômeno, né, inteligente, eu consigo construir textos belíssimos, de grande profundidade. Eu consigo, através disso, entender ou avançar em frente de pesquisas que já estão lá propostas no contexto da ciência espírita. E é claro que existe toda uma metodologia que o Kardec criou para poder validar os resultados dessa pesquisa. Acontece que isso dá um trabalho imenso, porque Kardec, na condição de um grande pensador, né, ele tinha uma facilidade imensa, uma agilidade imensa, né, em se comunicar com cerca de 1000 sociedades espíritas que estavam espalhadas em todo o mundo. Então, é um tipo de pesquisa, né, que exige muito do pesquisador. E o que às vezes falta para nós hoje, né, talvez sejam voluntários para poder fazer essas pesquisas, né, e talvez até médiums, né, porque que estejam realmente dedicados ao serviço da mediunidade, porque é muito difícil o serviço da mediunidade. É difícil você ter médiuns brilhantes como o Kardec teve em quantidade imensa à sua época, né? E hoje a gente também tem essa dificuldade, porque a ferramenta do médium, como o Aloysio disse, é extremamente importante para a pesquisa espírita, porque ela é o microscópio que você usa para poder enxergar as miríades do mundo espiritual. Então você precisa de ter uma boa ferramenta na mão para que você possa enxergar os detalhes, né? Detalhes cada vez maiores. E hoje eu percebo uma certa raridade nessas ferramentas. Tá?
deixar o Aloysio. Eu tenho pouco a acrescentar em cima do que o Maurício disse. Passou, né? Superado. A gente sabe, por exemplo, hoje, que os rituais de sacrifício que aconteciam no Templo de Jerusalém, né, e lá no SER nós temos um estudo semanal, às quintas-feiras, que o nosso amigo Haroldo realiza sobre o Levítico, né? A gente sabe que toda aquela estratégia teatral, cênica, ela tinha finalidades didáticas. Se ensinava verdades eternas, transcendentais, através de uma encenação litúrgica, que era o sacrifício de animais. Por que isso não acontece mais? Não precisa mais. Superamos, né? A circuncisão, por exemplo, ela tem uma simbologia, um sentido profundo. Aí na carta aos Romanos, Paulo diz, porque hoje a circuncisão é de corações, não precisa mais ter a circuncisão literal. E assim acontece. No século XIX, hoje, houve a necessidade dos chamados fenômenos materiais. Houve a necessidade. Hoje não mais. Até porque essa tal pesquisa em torno de fenômenos materiais que tanto se aguarda e muitos sonham acontecer no meio acadêmico, ela já aconteceu. Porque se não fosse Kardec, até hoje tinha mesa girando na França e ninguém ia suspeitar que era espírito. Mas teve um cientista que falou, não, eu tenho uma hipótese, vou comprovar. E comprovou. A única coisa que não aconteceu foi a aceitação da comunidade acadêmica em relação a essa pesquisa. Agora vocês todos assistem ao The Voice Brasil. E sabem que muitas vezes tem um cantor que é o melhor cantor do Brasil, que não é escolhido. O fato dele não ter sido escolhido pelo júri do The Voice Brasil faz ele deixar de ser o melhor cantor do Brasil? Não. Essa tal pesquisa em torno de manifestações materiais já foi feita, se chama codificação kardeciana. A tese foi lançada em 5 obras. Ela só não foi aceita pelo ambiente acadêmico. No livro Paulo e Estevão, o Emmanuel relata um fenômeno físico, material que acontecia na igreja de Antioquia. Hoje Antaquia fica na fronteira da Síria com a Turquia. E basicamente se formava uma garganta, materializava uma garganta, um aparelho fonador. E os espíritos não falavam através de médiuns psicofônicos não, gente. Falavam através da garganta, era o chamado fenômeno de voz direta. Isso porque a comunidade de Antioquia era uma comunidade pacífica, harmoniosa, em alta sintonia com o alto. Só que essa comunidade se perdeu em rixas, rivalidades, discussões, antagonismos, e os fenômenos foram raliando até desaparecer. Aí o Emmanuel faz um comentário que acho que vai te deixar esperançoso em relação a isso. Ele diz assim, que os fenômenos de voz direta, eles haviam cessado porque não havia mais condições vibratórias para que ele acontecesse. Mas que dia virá, ele diz, dia virá, um dia no futuro, em que as comunidades cristãs no mundo estarão num clima de harmonia e sintonia com o alto, tamanho que esses fenômenos voltariam a acontecer. Não mais para provar a existência da espiritualidade, mas para que a comunicação com o alto fosse mais direta, com menos intervenção do aparelho mediúnico. Entendeu? Então um dia vai acontecer isso, mas não para provar para o mundo acadêmico que espírito existe, mas para os espíritos poderem descortinar todas as verdades do mundo espiritual, né? Veremos face a face como também somos vistos nos dizeres de Paulo. Agora, atualmente não há mais necessidade, o caminho é a chamada prova intelectual da mediunidade. Mencionei 2 pesquisas para vocês, né? A pesquisa do Caroli, que é uma pesquisa fenomenal, comparando textos do autor encarnado com textos do autor desencarnado. A pesquisa da Beth, né, quantitativa, de pontos de convergência entre a literatura do Chico e a historiografia e a arqueologia contemporânea. Esse é o caminho, a prova intelectual da mediunidade. A prova material, confesso para vocês, se essa mesa subir, girar e descer, eu saio correndo. Tem um amigo meu, que ele disse que é ateu.
Aí um dia a gente estava na casa espírita, terminamos um grupo, mas ele frequenta todos os grupos de estudo do evangelho que a gente participa, ele está lá. Aí na hora que acabou a reunião, eu fui apagar a luz do centro. Opa, opa. Ele falou, espera aí que eu vou sair. Eu falei, rapaz, mas você não é ateu? Ele falou, não, não acredito em Deus, mas em espírito eu acredito. Alguém tem mais uma pergunta? A pergunta que eu vou fazer, acho que vai fugir um pouco do que está sendo discutido, mas tem a ver. É porque ao longo da nossa vida escolar, cada fase é uma surpresa, né? Uma coisa nova, do básico, fundamental, ensino médio. Mas quando a gente chega na faculdade, por exemplo, no meu caso, a gente vai encontrar algumas adversidades. Primeiro, o meu comportamento, a minha conduta, que está associada com, não totalmente ao espiritismo, mas e aí a gente tem esses dilemas entre as pessoas. E além disso, a gente vai encontrar outras coisas. O uso excessivo de drogas, por exemplo, as questões das festas. Então, assim, chega algum momento que a gente sente que talvez aquele não seja o nosso mundo. Então, como que deve ser a nossa conduta? Será que um caso extremado seria eu desistir disso e ir para outro lugar? Então, fica a pergunta. Gente, então, só avisando, é a última pergunta, porque o tempo já está quase acabando. Então... Sua questão é mais sobre as condutas, né? Porque parece chegar a um ponto em que a gente se torna uma pessoa exótica, né? No meio que se vive. Imagine como Chico Xavier se sentia no mundo, né? Depois de tudo o que ele produziu e o que ele vivenciou. Mas mesmo assim, ele não desistiu. Jesus, então, nem se fala, né? Maior prova de amor do que essa e de obediência e resignação aos desígnios divinos, à providência divina, eu acho que não temos. O Espiritismo, como Kardec menciona na Revista Espírita, ele se destaca das outras ciências pelo fato de que ele tem por objetivo principal tornar os homens melhores. Porque o interessante é que o conceito que ele dá de Espiritismo é que ela é uma doutrina filosófica, científica, mas que tem consequências ético-morais. Então, ele consegue vincular com a ciência toda uma teoria ético-moral. Mas uma teoria ético-moral que tem consistência com os princípios metodológicos dessa doutrina. Qual que é o principal princípio metodológico que o Espiritismo tem? E que ele coloca lá? São dois. Primeiro, o bom senso. Você usar a razão, o bom senso. Mas só que o nosso bom senso, ele ainda tem as suas imperfeições. Pode falhar algumas vezes. Então ele criou outro que é a concordância universal do ensino dos Espíritos. E a partir desses dois princípios, ele consegue validar também as suas pesquisas no campo da ética e da moral. O que é a ética? Ela responde à seguinte questão: como devo me comportar para ser mais feliz? Qual a maneira correta de me comportar e de me conduzir nesta ou naquela situação? Então, o Espiritismo ele também traz grandes contribuições nesse campo da filosofia, que é a ética e a moral. E é por isso que é uma ciência que se destaca por querer tornar os homens melhores. E nós temos que ter a convicção de que quanto mais nós estamos nesse caminho ético, mais felizes nós seremos, mesmo que estejamos no meio mais inóspito. Jesus, ele pode ser colocado como o homem mais feliz no meio de infelizes. Porque uma personalidade, vamos dizer assim, né, para dizer, venham a mim todos vós que sofreis, porque serão saciados. Imagina quanta felicidade tem esse ser espiritual para dizer isso, né? De ser a fonte de consolação no meio de pessoas tão infelizes e de não se corromper mediante todos os desvios que o mundo apresentava, né? Todas as atrações sedutoras que
que a felicidade provinda da matéria, né, apresentava para ele. Então, não deve-se haver medo em tentar seguir o caminho correto, mesmo que você esteja num ambiente que está inóspito. Isso é importante porque existe uma frase que eu acho muito interessante, que todos nós conhecemos, que diz que as palavras elas se apagam, mas os exemplos eles arrastam. E quando você segue uma conduta ética, coerente, e que te torna mais feliz, com certeza esse exemplo ele contagia as pessoas que estão ao seu redor. Não é à toa que as palavras de Jesus perduraram durante 2000 anos, porque elas não estavam inchadas, né, pelo conhecimento, elas estavam edificadas pela sua vivência, pelo seu exemplo. Então, é importante nós continuarmos nessa caminhada de uma conduta moral reta, porque é a partir disso que nós ajudaremos o homem. É a partir disso que nós seremos instrumentos de Deus aqui na Terra. E cumpriremos a nossa missão como espíritas verdadeiros. E isso é extremamente importante para a nossa evolução. Se vocês olharem lá a escala espírita, que está lá no Livro dos Espíritos, no item 100, 101, vocês vão perceber o seguinte: há 3 ordens lá de espíritos: os imperfeitos, os superiores e os perfeitos. A gente só consegue dar um salto qualitativo dos imperfeitos para os superiores quando nós nos libertamos de todos os nossos vícios morais. O conceito que Kardec dá de um espírito superior é aquele que não tem um resquício sequer de vício moral. Numa comunidade feliz, um pensamento sequer de malignidade é visto como uma grande monstruosidade. Então, não é só o conhecimento científico, não é o conhecimento científico que vai fazer a gente dar esse salto qualitativo, mas é essa vivência, né, dos aspectos, dos princípios morais que estão muito bem estabelecidos lá na 3ª parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais, e também na 4ª parte, que fala da aplicabilidade dessas leis e das consequências da aplicação dessas leis. Bom, vamos encerrar então com o Apocalipse. Capítulo 3 do livro Apocalipse, um livro que chegou às nossas mãos pela sensibilidade do apóstolo João. Ele é construído de uma maneira bem metafórica, né? O texto ele é bem poético, cheio de figuras, de imagens. E na primeira parte são cartas espirituais da governadoria do orbe, né, da corte celeste presidida por Jesus, às principais comunidades cristãs da época no Mediterrâneo, que também, por sua vez, representam todas as outras comunidades. Elas são paradigmáticas, são referências. E tem a comunidade de Laodiceia. E a comunidade de Laodiceia recebe da espiritualidade superior um puxão de orelha, que diz assim, lá nos versículos 15 e 16 do capítulo 3 de Apocalipse: conheço tua conduta. A gente acha que esconde a nossa conduta da espiritualidade, né? Conheço tua conduta. E quando a espiritualidade se refere à conduta, está falando principalmente da vida mental, do universo mental. Conheço a tua conduta. Não és frio nem quente. Não és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. Tomara. Se você fosse frio ou quente, seria melhor. Assim, porque és morno, nem frio, nem quente, estou para te vomitar da minha boca. Linguagem figurada, estou para te tirar de mim. Morno, nem frio, nem quente. O frio aqui representa a ausência de espiritualidade profunda. É a vida horizontal, rasteira, puramente vinculada a interesses materiais, a títulos,
a ganhos materiais, a cargos, a relações humanas numa perspectiva rasteira. E o quente representa a espiritualidade superior, a vida em ascensão, os conceitos mais elevados, a arte iluminada pela espiritualidade profunda, a sexualidade equilibrada. O problema não é ser frio, o que denota ignorância, e a ignorância em si mesma não é um mal e nem um bem, ela é só o desconhecimento, e nem ser quente, que é a solução. Não é problema, é solução. É estar em posse de um conhecimento superior e vivê-lo. Sabe qual que é o problema, gente? É o meio termo. Você não pode mais alegar ignorância, porque conhece, mas também não se propõe a abraçar uma proposta de vida real, concreta. Você fica no meio do caminho. E quem é morno, quem não está nem de lá nem de cá, quem está em cima do muro, vai ser vomitado pela espiritualidade profunda, ou seja, rejeitado como liderança. Pode até ser frequentador, ocupar um espaço na casa espírita, mas participar de obras de iluminação coletiva tem que ser vaso escolhido, como foi Paulo. É quem se decide. Paulo era morno. Ele não era nem frio. Ele não era um gentil ignorante sobre as verdades divinas. Mas também não era quente. Ele não vivenciava tudo que sabia. Ele era morno. A visão na estrada de Damasco, o convite iluminado de Jesus, faz ele descer do muro. E ele abraça a proposta de Jesus. Não é uma conversão de um dia, é uma conversão de 30 anos. Mas 30 anos de vida quente, ardente, calorosa na vivência do Evangelho. Agora, quando a gente decide descer do muro e abraçar concretamente uma vida pautada no que conhecemos, isso não quer dizer que o mundo inteiro tem que me acompanhar. Então eu queria encerrar com um depoimento do Chico, quando um repórter da revista Cruzeiro, isso na década de 60 ou 70, né? O auge daquelas comoções planetárias todas, Guerra Fria, Revolução Sexual, né? Revolução Cultural, procura o Chico e faz uma pergunta capciosa, esperando que o Chico fizesse críticas ao mundo e à sociedade da época. Ele pergunta assim: Chico, o que você tem a dizer sobre o mundo? E o Chico respondeu assim: meu filho, eu aceito o mundo como ele é. Eu só não deixo de ser quem eu sou. Não vamos transformar Facebook, gente, em espaço, em tribuna de crítica ao mundo, de crítica ao ambiente político, de crítica ao ambiente artístico, de crítica ao ambiente social, muito menos de crítica às agremiações religiosas estranhas à nossa, ou à nossa própria agremiação religiosa. Vamos aceitar o mundo como ele é. Só não vamos deixar de ser quem somos, desde que eu já tenha descido o muro. Desde que eu já tenha deixado de ser morno. E adotei uma proposta de vida quente, ardorosa, vibrante, que é o Evangelho vivido. Então, a gente agradece imensamente ao Luiz e ao Maurício. Infelizmente o tempo é pouco, né, para as discussões. Eu já agradeço muito pela estar aqui com a gente, passando um pouquinho da vivência, da essência de vocês e do conhecimento sobre a doutrina para a gente, que é de imensa importância. E agora a gente se direciona agora à parte. Então, a mesa vai ser servido o almoço na mesa da forma americana, cada um vai servir, passa e serve, não vai ter ninguém servindo, então todo mundo em fila, servindo tranquilamente, sem correria. Só que no momento está terminando a outra mesa, a mesa redonda de lá. Então a gente pede para manter o silêncio, assim, até lá eles ocuparem lá, para não atrapalhar o trabalho de lá. E acho que a gente finaliza aqui a mesa redonda, agradece imensamente de novo. E é isso.
Você acompanhou a mesa redonda, conversando sobre Espiritismo na vida cotidiana. Evento ocorrido no dia 30 de novembro de 2014, na cidade de Uberlândia, no 2º Congresso da Juventude Espírita do CRENorte, promoção da Aliança Municipal Espírita de Uberlândia. Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada.